Doutora, a primeira coisa, eu acho que a gente fala muito disso, né? Infelizmente, a gente tem um sistema de saúde que é voltado para a doença. Total. Então, essa crença, ela vem do berço, tá no inconsciente coletivo. Até voltando aqui, só para lembrar, porque tem gente que nem todo mundo, né, acompanha a gente faz tempo. Eu faço medicina integrativa, que é uma medicina que leva em consideração essas outras coisas. Então, a gente faz a saúde de uma maneira integral. Alimentação, exercício físico, suplementação, gestão de estresse. Então, por isso que a gente está falando aí um pouquinho disso, de usar remédio, né, e voltar para a doença, essa coisa toda. Eu acho interessante você falar da sua história também. Daqui a pouquinho você faz isso, né? Eu acho muito importante. A gente volta nisso daqui a pouquinho. É importante, porque às vezes as pessoas olham e falam, né, a doutora Barbie, linda, pra ela é fácil falar isso, então só pra uma nenhuma passando. De nós três nada foi fácil. Só uma passando. Acho importante. Há 15 anos atrás eu tive o diagnóstico de 3 doenças autoimunes, artrite reumatoide, dermatomiosite e Sjögren. Fiquei com a mão torta, não levantava os braços, não conseguia subir a escada direito, tinha que puxar pela mão, não conseguia respirar muito bem porque o músculo não dava conta, 5 úlceras de córnea. Então, com toda essa novela aí, me deu pânico, depressão, mil coisas, porque o cortisol fica totalmente virado. A medicina convencional não me resolvia e ainda piorava, porque os remédios pioram. Eu estava na residência, eu médica convencional ali, né? E eu também acreditava, que, como muitos médicos, que vitamina não melhora nada, né? Um monte de crença também, tudo errada. E dentro disso, eu resolvi que eu tinha que estudar alguma coisa que me resolvesse, né? E eu fiquei sabendo que existia uma medicina que tratava aquilo que eu tinha e que de efeito colateral eu ia ficar mais bonita, mais magra, mais jovem. Eu falei, opa, é essa aí que eu quero. Mas justamente quando eu fui fazer para me tratar e eu fui ficando melhor do que eu nunca fiquei na minha vida. Então, assim, o efeito colateral, que é ficar mais jovem e tudo tal, isso na verdade foi só um efeito colateral. Eu tava lutando para viver. Imagina, o que eu ia fazer com uma mão torta sendo médica, né? Então foi daí que começou tudo isso. E um dia eu falo bem detalhadamente sobre isso, Aninha. Mas eu acho importante, porque, gente, essa história, por exemplo, eu passei por isso, né? Uma depressão fodida, uma ansiedade fodida, e aí você vai pro médico, eu tinha 18 anos na época, e ele fala, olha, isso não tem cura, é só controle, e é assim. Então, aquilo fica encalacrado. Você escuta de uma autoridade que é o efeito placebo, né? Tem o efeito placebo, que é positivo, a gente quando toma a pílula de açúcar e aquilo tem efeito, e tem o efeito nocebo, que está muito relacionado a essa relação médico-paciente, que quando o médico te dá uma sentença de que isso não tem cura, só controle, aquilo interiorizou. É o negativo, né? Então, não tem cura, só controle. Então, se você passa por depressão, por ansiedade, e não, mas isso funciona com todo mundo, não funciona pra mim, é provavelmente porque você tá com essa crença limitante que foi encalacrada na sua caixola. E aí, a primeira coisa a fazer é ganhar conhecimento. A gente não vai começar a mudar a vida e sair da caixa é desafiador. A vida inteira você escutou que não tem jeito, meditação, imagina, isso não vai adiantar não, suplemento não vai adiantar não. E de repente você começa a fazer diferente, dá um creque. A gente fica, não, mas espera aí. Então a primeira coisa, ganhe conhecimento. Para poder acreditar, né? Para realmente ir desconstruindo essas crenças todas. E lembrar mais uma vez do Big Porquê. Gente, a vida tem o estoicismo, que é uma filosofia que eu amo, que é uma filosofia bem prática. Eu conheci há um tempo atrás, eu falei, nossa, isso estava encalacrado em mim, eu nem sabia que já era tão velho, né? Eles têm, uma das bases dele é justamente a gente lembrar sempre que a gente vai morrer. Sempre, todo dia você lembrar, nossa, hoje pode ser meu último dia na Terra. Porque isso ressignifica a sua vida. A gente não está aqui para sempre. Tempo é limitado. Então, assim, quando você lembra disso, você fala, nossa, eu mereço me dar uma chance, né? Eu mereço, se eu já tô aqui, eu mereço me fazer minha prioridade, eu mereço me pegar para criar, porque se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. E a gente tem muitas crenças limitantes de que é egoísmo você se cuidar. Não pode estar bem, tá todo mundo tão mal, você vai ficar feliz, mas tá todo mundo mal, você tem que estar mal também. Então a gente tem muita crença limitante encalacrada, é preciso lembrar o que eu estou fazendo na Terra. Eu estou aqui por um momento, daqui a pouco eu não estou mais. Vale a pena eu me dar essa chance? Vale a pena eu realmente perceber o que está me fazendo infeliz?
né? Se eu tô com problema de saúde, seja da cachola, gente, a gente lida assim. Eu faço esse trabalho, muita gente fala, Ana, você é médica, é coach. Não, eu fui a impaciente. Eu vivi na pele. Eu sei o que é você chegar na beira de um suicídio, se acordar com um monte de remédio jogado no chão e falar, nossa, que fracasso, não consegui me matar com 18 anos. Então, assim, eu faço esse trabalho porque eu sei o que é. Você ter que mudar a sua vida, assim, eu fumava quase 2 maços de cigarro por dia, eu era sedentária, eu bebia quase todo dia. Então, assim, chega um momento na vida que realmente a gente precisa escolher. E se escolher, se dá uma chance, até pela curiosidade. Muitas vezes a gente acha, ah, não, imagina, isso não funciona pra mim, funciona pra todo mundo. Não, não tenho tempo. Ah, não dá tempo. Você não tem 1 minuto pra fazer o treino da rede. É começar. Né? A gente acabou de lançar até um workshop que é muito isso. Você começa, é 2 minutos que você vai fazer uma técnica. É aos poucos, a mudança de lifestyle não vai ser do dia pra noite. Você levou anos pra chegar nesse lifestyle trash que eu sei que foi o que aconteceu comigo. Que tem muita coisa envolvida. Uma pessoa que fuma, e eu fumava quase 2 maços de cigarro por dia, tive compulsão alimentar, é muita dor. O que você está, né, tentando compensar? Se maltratando, trabalhando demais, que não tem tempo para nada, se negligenciando. Então chega um momento que é escolha. E aí a primeira coisa, ganhe conhecimento. É sair da caixinha do convencional e aí você vai descobrir um mundo assim muito maravilhoso. Obrigada, Aninha. Vou aproveitar e perguntar também, Ana, quais os pilares, né, para você ir para uma vida saudável? Para quem tá numa coisa assim e fala, não, agora eu vou me pegar para criar, né? Quais os pilares disso, assim, que você considera? Eu antigamente até falava 5 e aí eu vi que o público ficava, Ana, muita coisa, Muita eu já tô, né, minha cabeça já não funciona. Eu falei, então vamos simplificar. E aí simplifiquei até graças a uma informação muito importante que a doutora maravilhosa trouxe. Básico, gente, é a medicina integrativa. Então é combinar tratamento, é procurar médicos. E quando a gente fala medicina integrativa, tem muito médico que fala que é da medicina integrativa, mas que não é, né? Fica de olho. Então, é você procurar médicos que conhecem a medicina funcional, que conhecem a importância da alimentação, da suplementação, que tem essa visão do todo, né? O cérebro, como que a gente afeta o cérebro? Pelo corpo. A gente não é só um cérebro, não é só uma mão, a gente é tudo, né? A gente é corpo, mente e ser. Então, um bom médico, ele tem essa visão, né? De que a gente precisa tratar tudo. Então, primeira coisa, medicina integrativa. Busque médicos bons da medicina integrativa. Tipo a doutora Michelle. Ah, que linda! Né? Busque médicos bons. Tá aqui, ó, uma maravilhosa. Minhas pacientes só me deixam feliz. Aí, ó, tá vendo? Primeira coisa. E aí tem exercício que dá para fazer pelo yoga. Por isso que eu, né, é a medicina integrativa e yoga. Yoga, você já vai incluir respiração. Isso, meditação já vai incluir várias coisas. Vai pro corpo, presença. Tudo, verdade. É maravilhoso. E aquela, yoga é parado, yoga não é. As pessoas não sabem. É preconceito, né? As pessoas não sabem o que é. Todo mundo que fala, mas não é parado, não vou conseguir, não tem paciência, não sabe o que é. Nunca fez. Quem fala isso nunca fez na vida. Nunca fez, tem várias linhas. Tipo, você tem Kundalini Yoga, Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, tem várias. Tem uma que vai ser pra pessoa. É muito de se abrir pro novo. E sabe aquela coisa de criança, que a criança vai, experimenta tudo? Precisa resgatar um pouco isso. E o mais importante para se pegar para criar é o ritual. É o ritual diário de higiene mental. É você sair do piloto automático, entrar em contato com você, ter essas práticas assim que acorda. Não é acordar e já fica no celular. A gente fez um desafio no Instagram sobre ficar 21 dias acordar e não olhar o celular logo que acorda. E é incrível, assim, os comentários que eu tive. A minha produtividade melhorou. Não tive ansiedade hoje. Só com o hábito, gente, é muito pequeno. Só de você não acordar e já pegar o celular. Então, você ter um rituário, você acordar, respirar, entrar em contato. E não é para mudar o estado mental, é para entrar em contato. Deixa eu ver como que eu tô. Porque a vida desafia. Consigo mesmo, sim. Às vezes você tá numa fase mais difícil, aí a gente fica se entupindo de comida, de um monte de coisa, para não entrar em contato com o que tá sentindo. É entrar em contato, deixa eu me acolher. Às vezes até no início, quando a pessoa começa a entrar em contato com ela pensa que piorou. Mas não é que piorou, é que ela estava triste e não queria ver, e não queria mexer nisso, e estava no piloto automático, já não sentia mais nada. A pessoa que não sente, que não tem capacidade de sentir,
Na verdade, ela não tá nela mesma. Ela tá em tudo, menos nela. Então, no início que ela entra, ela fala, piorei. Não é que ela piorou, ela tá entrando em contato. É o início para ela melhorar, né? E reconhecer. Reconhecer. Nossa, eu tô com angústia, eu tô triste, eu tô irritado, eu tô ansioso. A ansiedade, isso é uma coisa que eu aprendi muito com meus terapeutas. A ansiedade, gente, ela esconde, na verdade, o medo. Você tá com medo. Do que você tá com medo? E até essa honestidade. Eu estou com medo. Eu tô com medo do quê? Da onde vem isso? Às vezes, não, muitas vezes, né, como foi o seu caso, é só uma questão orgânica que ajusta e pronto. Às vezes não, às vezes você vai ter que reformular vários padrões que vieram de infância, que estão te causando uma baixa autoestima, um desamor por você mesmo. Então, precisa entrar em contato e com muito carinho por você, né? Isso é importante. Eu até queria falar dentro disso, o cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando a pessoa está vivendo uma alteração de cortisol, ela sempre está caminhando para não saúde. E o yoga é o único exercício físico que ajuda a arrumar o cortisol. Arrumar cortisol não é fácil. Para muita gente não vai ser só yoga. Mas se é um exercício que está à mão de todo mundo, que é simples de fazer, que dá para fazer em qualquer lugar, você não precisa nem ir para academia para fazer, e dá para você fazer até pela internet hoje, né? Você consegue fazer sozinho em casa ou fazer aula, dá para fazer de tudo quanto é jeito. É simples, é uma maneira simples de você começar a arrumar isso. É claro que são mais pilares, a gente precisa arrumar mais coisas para arrumar um cortisol de verdade, mas se a gente falar em começar a arrumar, porque você só vai começar a hora que você começar. O hoje é uma coisa super importante na nossa vida. Ele tem uma programação cerebral importantíssima. Tudo que a gente falar só hoje, você vai fazer todos os dias, porque todo dia é hoje. Então não deixa para amanhã e falar, não, semana que vem eu vou entrar na yoga. Não, segunda-feira eu vou começar isso. Segunda ainda é melhor porque existem várias segundas. Agora você falar amanhã, semana que vem, esse dia não chega nunca. Comece hoje. Qualquer coisa que você queira fazer, fala que você vai fazer hoje, faz só hoje, porque só hoje é todo dia. Aí amanhã é só hoje de novo. Aí você fala, só hoje eu vou fazer yoga. Faz só hoje, porque amanhã vai ser só hoje de novo e aí você vai fazer também. Não é verdade? É verdade. Isso foi uma dica que, inclusive, o Alan deu pra gente, um coach, deu pra gente essa dica em um dos Chai Papos e eu sempre passei a usar, porque o Só Hoje ele é incrível. O Só Hoje serve pra tudo na vida. As pessoas usam o Só Hoje completamente errado. Elas falam Só Hoje pra aquilo que elas não querem fazer. E elas falam assim, só hoje eu vou comer essa porcaria. Ela passa a comer a porcaria todo dia, porque todo dia é hoje. Entendeu? Essa é uma boa dica pra gente também. Tem gente que acha que algum alimento é o responsável por a pessoa não estar conseguindo fazer alguma coisa. Não, mas eu não consigo, porque tal coisa eu não fico sem. Primeiro que não tem como isso ser uma verdade, né, gente? Assim, logicamente, pensando, se você for para um outro país onde não tem aquela coisa, você vai ficar sem aquela coisa, não é verdade? Então, assim, só para começar a pôr a pessoa dentro da realidade. Segundo, se para ela é tão difícil, existe alguma técnica para deixar de comer algum alimento, deixar de comer alguma coisa que para essa pessoa é impossível ficar sem? Existe a programação neurolinguística. Eu recomendo as pessoas fazerem mesmo exercícios de programação neurolinguística para não querer mais comer aquele alimento. E você pode usar coisas simples, por exemplo, se a pessoa não consegue viver sem uma pizza no final de semana. Primeiro que assim, eu sempre pergunto, mas quem é que compra a pizza? Às vezes é ela que está comprando, então tá na mão dela, né? Então, assim, para começar. Segundo, se é a família que sempre resolve ir, então conversa com a família, fala de ir em outros lugares, tem também isso, seja líder, né? Toma a liderança disso daí. Mas tá bom, vamos supor que ela vá ter que encarar a pizza e falar não para pizza. Qual uma maneira que essa pessoa possa usar? Existe uma técnica de programação neurolinguística em que você primeiro entra em contato com o seu inconsciente. Para a gente fazer isso é um pouco de aquietar a mente, né? Então tem as técnicas, geralmente a gente fala para focar em algumas partes do corpo enquanto respira, né? Que é o início de qualquer estado de relaxamento, né? Relaxa a sua perna esquerda, respira, você vai entrando num relaxamento e aí você imagina aquele alimento que você ama e acha tudo de bom, lembra do cheiro dele, lembra bem dele, entra em contato com isso e depois só quebra o estado um pouquinho,
e faz esse relaxamento entrando em contato com alguma coisa que você tenha muito nojo. Mas você tem que ter nojo de verdade, não vale uma comida. Tem gente que fala, ai, tem nojo de gordura. Não, eu quero um negócio nojento mesmo. Então assim, você pensa em pus, alguma coisa nojenta, entendeu? Então aí porque depois você vai imaginar esse alimento, sentindo o cheiro dele junto dessa coisa que você tem nojo. E sentindo o cheiro da coisa nojenta, misturando isso tudo, imaginando você comendo aquilo e vomitando, passando mal. É uma maneira muito tranquila e fácil de você não comer mais aquilo por um bom tempo. Não é que depois, quando você vê uma pizza, você vai imaginar ela cheia de pus. Não é isso. Você não vai querer. E isso acontece mesmo porque seu organismo programa aquilo. É igual quando você come alguma coisa e passa muito mal, vomita, passa mal. Você não quer mais ver aquilo por um bom tempo. Que seja, não, mas só 3 meses. Não importa, depois você faz de novo, entendeu? Então, é uma maneira para quem acha que não tem jeito sim. Essa é uma das maneiras. Nos outros chá e papos, a gente fez isso bem guiado. Pode até colocar aí no YouTube. Em quase todos a gente fez isso, né? Vocês lembram? A gente fez. Você pode fazer essa mesma técnica para refrigerante, né? Para várias coisas que a gente sabe que não fazem bem, que é alguma porcaria, que você pode usar para não querer saber mais disso. E você pode também usar esse tipo de técnica ao contrário. O que é isso? Por exemplo, você quer a vida saudável, você quer fazer exercício físico, você quer comer direito, você quer amar tudo isso, mas você olha para tudo isso e pensa... gosto disso. Então, para você amar uma coisa, se você quiser, você associa com as coisas que você mais ama na vida. Pensa nos seus filhos, nas pessoas que você ama, nas pessoas à sua volta que você realmente se sente super bem de estar ali fazendo aquilo, no seu propósito de vida, na coisa que você mais ama fazer, e associa isso com vida saudável. Vida saudável sempre dá certo associar, porque é vida. Então não tem como você associar uma coisa que você gosta e falar, mas isso não tem nada a ver com vida saudável, porque simplesmente é vida. Se você quiser mais tempo de vida, mais qualidade na sua vida, mais vida para sua vida, você põe vida saudável, porque a saúde é o que precisa para fazer qualquer coisa. É uma diquinha, então. Gente, a gente está aqui com uma mesa incrível, cheia de quitutes saudáveis. Uma mesa maravilhosa. Já estava aqui com a Ana Maria Saad e com a Natália Ekstein. E agora a gente está aqui também com a Kelly Almeida, nossa jornalista maravilhosa. Sabe o que ela trouxe aqui? Ela trouxe as perguntas mais incríveis que todo mundo faz. Sabe aquela dúvida que você tá? Aquela pergunta que você queria fazer para poder entrar na vida saudável? Ela vem fazer essas perguntas para mim, né, Kelly? Olá, tudo bom, doutora? Tudo, querida. Obrigada por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu trouxe algumas perguntinhas aqui. O pessoal tem aquela dúvida e a gente vai tirar aqui agora, tá? Ótimo. Antes disso, eu só vou pedir pra Magda. Foi a Magda que fez esses quitutes maravilhosos. E eu vou pedir pra ela explicar pra gente o que tem, aonde, como é que é. Magda, conta pra gente. Pois não, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo os produtos aqui saudáveis, né? Eu que te agradeço, né, a vinda, viu? Obrigada, viu, meu anjo? Então vamos lá, o que eu fiz hoje pra vocês? Eu fiz aqui um suco detox com couve, gengibre, hortelã e limão. Ótimo. E aqui nós temos um leite vegetal de coco com amendoim. Muito bom. E o que foi extraído aqui, que foi tudo extraído pelo Max Trator, eu aproveitei para fazer bolos saudáveis também, que é o que está aqui. Nós temos um bolo 100% coco, do leite de coco e com a farinha de coco, e de chocolate também foi feito com a farinha de coco. Ótimo que também tem esse aproveitamento, né? Claro, aqui a gente não dispensa absolutamente nada. O que dá a gente pode aproveitar o que sai do bagaço. Dá para fazer ou uma torta salgada muito gostosa ou bolos. E nisso o coco é incrível. O coco realmente a gente aproveita tudo dele e é um alimento maravilhoso. Um dia a gente fala só de coco também, né? Porque dá para ficar 2 horas falando sobre coco. E aqui também tem uma geleia de frutas vermelhas agridoce apimentada, que foi feito, a piquitino extrair também da casca do maracujá. Perfeito, e as berries, né? Então, isso aqui tá maravilhoso, super funcional. Muitíssimo obrigada, Magda. E agora a gente vai saborear enquanto a Kelly me faz as perguntinhas e eu respondo aí pra ela. O que você me trouxe aí, meu anjo? Conta pra mim. Doutora. As pessoas acima de 60 anos que têm doença pré-existente, ela pode se tratar com medicina integrativa? Não só pode, como deve, Kelly. Isso é uma dúvida que as pessoas têm mesmo. Sim. Então, o que acontece? Às vezes o paciente, ele já toma vários remédios para várias coisas.
tem às vezes um problema do coração e chega com uma folhinha de remédios que toma. Então, quando a gente fizer o equilíbrio desse organismo, que vai ser com alimentação, suplementação, exercício físico e gestão de estresse, e a pessoa vai tomando as cápsulas com as vitaminas, equilibrando todo o organismo dela, o que vai acontecer é que de início ela vai tomar tudo junto. E depois, com o tempo, a gente vai tirando os remédios porque não vai precisar mais. Isso, inclusive, por exemplo, quando a pessoa tem, por exemplo, uma pressão alta. Ela chega tomando os remédios da pressão e aí a gente vai equilibrando tudo. Chega uma hora, ela pode começar a sentir um pouquinho de tontura, porque a pressão está baixando. E aí o que eu faço? Tiro o remédio da pressão, porque eu não vou tirar a vitamina. Então ela continua com as vitaminas que só fazem bem, não fazem mal, e vai diminuindo e tirando os remédios. Isso em todas as doenças a gente acaba fazendo, porque quando o organismo está completamente estável, quando o organismo está todo bom, ele não vai precisar de remédio. Sim, com certeza. Então, doutora, muito também se fala sobre o organismo, o estado inflamatório do organismo. Como tratar isso com a medicina integrativa? Então, o estado inflamatório do organismo é quando o organismo está caminhando para o estado de doença. Certo. A inflamação, ela tem a parte boa e a parte ruim. A inflamação ruim é que faz esse caminho para a doença. Então, existem alimentos que são inflamatórios, existem exercícios que são inflamatórios, existe coisa que a pessoa toma de remédio que é inflamatório. E o próprio estresse pode gerar estados inflamatórios. Então, quando a gente vai deixando tudo isso anti-inflamatório, a gente vai caminhando para o estado de não doença, para o estado de saúde, consequentemente também para rejuvenescimento, porque o envelhecimento é a deteriorização de todo o organismo, né? Então, o que a gente faz para tirar o estado inflamatório do organismo? A gente age em alimentação, usando alimentos anti-inflamatórios e tirando os alimentos inflamatórios. A gente age em suplementação, usando muita suplementação anti-inflamatória, como curcumina, que é o curry, por exemplo. A gente usa em cápsulas e aí ele vai ser uma suplementação. Quando é na alimentação, curry, aí é na alimentação. O coco, a gente pode usar em cápsulas na suplementação. Então, esse é o momento em que a alimentação e a suplementação se confundem um pouco. O que a gente põe dentro da cápsula vai ficar como se fosse uma suplementação, né? Certo. Também a gente nessa parte faz o equilíbrio de todo o organismo, na parte de hormônios se precisa. E a gente arruma o cortisol também a partir daí com algumas substâncias também. Na parte de exercício físico, a gente usa os exercícios anti-inflamatórios. A gente usa os exercícios anti-inflamatórios. E a gente pede para o paciente não fazer ou fazer menos exercícios inflamatórios, que é o caso, por exemplo, do exercício aeróbico, que é inflamatório. E fazer mais exercícios anti-inflamatórios, que vai ser a musculação. Yoga é excelente como anti-inflamatório, porque não só ela vai ajudar nisso, como vai também ajudar a arrumar o cortisol. Como os estágios de estresse também fazem inflamação no organismo, alguns deles, a gente faz a gestão de estresse também para desinflamar. Então é por isso que a gente sempre usa tudo isso, entendeu? E para deixar o organismo anti-inflamatório, a gente vai usar sempre tudo. Muito interessante. O estresse que a gente vive, a rotina, a gente já acorda cansados. Todo mundo já parece que acorda e já está cansado. O que a gente pode fazer dentro da medicina integrativa para estar melhorando isso, esse estado de cansaço diário? Então, Kelly, nisso, geralmente a gente tem que ver o que está causando esse cansaço no paciente. Muitas vezes é a tireoide, que está de um jeito que... Gente, vamos comendo. Então, Kelly, a gente tem que ver o que está acontecendo no organismo do paciente, certo, né? Então, geralmente, a tireoide não está otimizada e se os níveis de cortisol estiverem fadigados, que é quando o cortisol está abaixo do normal, começa a dar um cansaço muito grande. Certo. Quando está acima, o tempo inteiro também, a pessoa vai se depletar muito. Então, se tiver com cortisol também virado, que é quando o cortisol fica alto à noite e baixo de manhã, que é o contrário do que é para acontecer, a pessoa fica super cansada também, porque à noite ela acaba não dormindo e não descansa. Então a gente vê o que está acontecendo. Sim. E arruma. Geralmente tem a ver com isso, com arrumar cortisol, arrumar tireoide e também arrumar mitocôndria. Agora está chegando o inverno, nós estamos no outono, indo para o inverno. As pessoas
acabam ficando mais doentes, com aquelas doenças desse período, dessa época do ano. E tem pessoas que já têm uma baixa imunidade, que entrou nessa época, já fica doente direto. Como que a gente pode estar melhorando essa imunidade, se preparando para essa época do ano com a medicina integrativa? Um jeito bem simples, Kelly, porque assim, quando a gente está com o organismo todo equilibradinho, já está fazendo o que tem que fazer. Certo. Mas de um jeito simples e rápido, uma injeção de vitamina D e uma injeção de vitamina C, muitas vezes já opera milagres, assim. Certo. E se a pessoa ficar tomando ômega 3 de boa qualidade todos os dias, também vai ajudar, porque ele é um excelente anti-inflamatório natural. Certo. Só que pra gente modular essa defesa, deixar a defesa bem legal, a injeção de vitamina C e de vitamina D são excelentes escolhas, assim. Falando agora de cabelos, principalmente as mulheres querem saber de cabelos, né? É engraçado porque a gente fala principalmente das mulheres, mas os homens são os mais desesperados por cabelo, não é verdade? O homem, ele pode estar acima do peso que for, ele não liga. Se ele começa a ficar careca, ele surta. É uma coisa impressionante. O pessoal tá perguntando de cabelo, então? De cabelo, porque tem muita gente que tem queda de cabelo, os fios brancos, enfim. A medicina integrativa, o que a gente pode estar fazendo aí dentro da medicina integrativa para estar ajudando com relação aos nossos cabelos? Isso. Bom, o cabelo na medicina integrativa é uma coisa super importante. Porque, na verdade, todos os órgãos querem dizer sempre alguma coisa pra gente. Certo. E o nosso organismo sabe que o cabelo não é uma coisa de primeira função. Então, quando ele tem que tirar nutriente, vitamina, alguma coisa de algum lugar, ele não pensa duas vezes para tirar do cabelo. Então, geralmente, a primeira coisa que começa a mudar quando alguma coisa não tá certo, muitas vezes é o cabelo. Às vezes é a textura, às vezes é ele ficar branco, às vezes é queda de cabelos. Então, é super importante pra gente. Tem vezes que a gente vê na dermatoscopia o couro cabeludo todo cheio de microvasos lá no fundo, mostrando um estado inflamatório do organismo. Tem também doenças autoimunes que causam queda específica de cabelo, porque são anticorpos contra o cabelo. Tem vezes que uma outra autoimune causa queda de cabelo porque depleta a pessoa em vitaminas. Isso de depletar em vitaminas, o estresse também depleta vitaminas, o organismo busca do cabelo. Então, a gente tem que organizar, deixar o organismo todo equilibrado para o cabelo tá bom. Ele não vai primeiro de tudo equilibrar o cabelo, ele vai equilibrar outras partes, né? Vai primeiro deixar o interno ok. Então, às vezes, a gente precisa fazer também um tratamento no local, né? Porque senão só no final ele vai, a hora que sobrar no organismo, ele vai mandar pro cabelo, né? Geralmente é assim. Mas é de suma importância o cabelo pra gente. Cabelo branco geralmente é oxidação. Por isso que quando a pessoa passa por muito estresse, dá mais cabelo branco mesmo. E tem gente que fala, minha família inteira, assim, a família inteira tem esse tipo de oxidação. Então, quando a gente faz também esse tratamento com antioxidantes e tudo, geralmente vai parando de nascer fios brancos. Muito legal, ótimo. São perguntas que eu acho que todo mundo tem dúvidas e acaba se questionando e não tirando. A medicina integrativa, ela trata tudo isso, né? Ela trata tudo, na verdade. É verdade. É muito vasto, né? É verdade, porque é equilibrar o organismo e trazer para o estado saudável, trazer para o estado não doença, que também é um estado mais jovem. Fantástico. Fantástico. Obrigada, doutora. Eu que te agradeço, querida. Obrigada por você pelo convite. Trazer essas perguntas de altíssima qualidade aí pra gente. Uma coisa que eu queria lembrar também, que a Kelly me perguntou, é o seguinte, a gente estava conversando sobre isso, aliás, eu e a Kelly, de pessoas que falam assim, nossa, minha mãe tá me dando trabalho, ela escorregou e caiu e foi porque ela não prestou atenção. E quando a gente olhar para um organismo idoso, gente, não é porque a mãe não prestou atenção que ela caiu. A força muscular é a principal variável responsável para você ter vida útil por mais tempo, independente de alguém. Sem estar numa cama, sem estar dependendo de alguém. Força muscular é imprescindível. E às vezes a pessoa não está conseguindo prestar atenção nas coisas também porque está faltando alguma substância cerebral. Então, por favor, gente, eu estava conversando isso com a Kelly, né, Kelly? A gente estava falando sobre isso. Se a sua mãe, seu pai, avós,
Se tá notando alguma coisa nele, não é por culpa dele. Vamos equilibrar esse organismo, vamos ver o que tá acontecendo, né? Isso mesmo. Ótima dica. Magda, que delícia, muitíssimo obrigada, minha querida. A gente adorou. Ai, que bom, fico super feliz. Bom. Eu que agradeço de estar aqui presente nesse momento assim tão gostoso. A gente adorou. Vocês gostaram, gente? Com certeza. Maravilha. Então vamos fazer mais chá e papo. Gente, muito obrigada. Beijo. Tchau. Adeus.